Se você acompanha o sertanejo, já deve ter cantado e sofrido com as músicas deles. Mas se ainda não conhece, chegou a hora de entender o fenômeno chamado Henrique e Juliano. Direto do coração do Brasil, de uma pequena cidade chamada Palmas, no Tocantins, surgiu uma dupla que, com carisma, autenticidade e muito talento, conquistou não só as paradas musicais, mas também o carinho do público por onde passa. A mistura perfeita entre a força vocal e a emoção nas letras fez deles um nome indispensável nas playlists de quem gosta de música com sentimento. São irmãos dentro e fora dos palcos, e isso se reflete na química que carregam em cada apresentação. Não é só música, é conexão, é história, é vida real cantada com voz e alma. Vamos voltar no tempo. Antes dos palcos, antes do sucesso, antes dos hits, existiam Rick e Júnior, os primeiros nomes artísticos da dupla formada pelos irmãos Eduardo Henrique Silva Rocha, Henrique, e Ruyaner Juliano Silva Rocha, Juliano. Eles nasceram e cresceram em Palmas, no Tocantins, em uma família simples, mas rica em valores e sonhos. Desde pequenos, a música fazia parte da rotina dos irmãos. Eles cresceram ouvindo ícones do sertanejo como Leandro em Leonardo e Zezé de Camargo em Luciano, referências que mais tarde influenciariam diretamente no estilo da dupla. Henrique, o mais velho, sempre foi apaixonado pela escrita, um compositor nato que, desde cedo, gostava de transformar sentimentos em versos. Juliano, por sua vez, começou mais tímido, mas bastava pegar o microfone para mostrar uma voz potente, afinada, e que hoje é uma das mais reconhecidas do Brasil. Os pais dos meninos sempre incentivaram o sonho, mesmo com todas as dificuldades. E sim, foram muitas, desde equipamentos improvisados até a falta de visibilidade no início. Mas a persistência era maior que qualquer obstáculo. Eles sabiam que estavam destinados a algo grande. A virada de chave aconteceu por volta de 2012. A dupla já vinha ganhando espaço regional, mas foi quando conheceram o produtor Eduardo Pepato que tudo começou a mudar. Foi dele a ideia de gravar um DVD ao vivo, em Palmas, a cidade natal dos irmãos. Nascia ali o projeto Ao Vivo em Palmas, que seria o primeiro grande passo para o estrelato. O sucesso foi praticamente imediato. Canções como Mistura Louca, Recaídas e, claro, a explosiva Não Tô Valendo Nada, que virou hit nacional, começaram a tocar sem parar nas rádios e nos celulares de milhões de brasileiros. Mas foi com o segundo DVD, Ao Vivo em Brasília, gravado em 2014, que a dupla atingiu outro patamar. Ali surgiram músicas que marcaram uma geração. Cuida Bem Dela, uma das mais tocadas do ano. Até Você Voltar, que se tornou um hino para quem já amou demais. Ai Pra Que Juízo, que mostrou a maturidade artística da dupla. Henrique e Juliano não eram mais apenas promessas. Eles estavam entre os grandes. O estilo direto, sincero e emocional das letras fazia com que o público se identificasse de imediato. Eles não cantavam sobre amores impossíveis ou fantasias exageradas. Eles cantavam sobre o que todos nós vivemos. A carreira deslanchou. Os palcos cresceram, os fãs se multiplicaram e os prêmios começaram a chegar. Mas mais importante que os números foi o impacto emocional. A dupla sabia que tinha encontrado o segredo. Um segredo simples, mas poderoso. Cantar com verdade. Quando a gente fala de Henrique e Juliano, não estamos falando apenas de vozes afinadas ou refrões chicletes. Estamos falando de um estilo que é praticamente um gênero à parte dentro do sertanejo universitário. Eles trouxeram uma fórmula própria, um sertanejo emocional, moderno e direto, que fala a língua do povo e traduz o sentimento de milhares, sem precisar florear. As letras são simples, mas carregadas de intensidade. Quem nunca se identificou com versos como "Você virou saudade aqui dentro de casa" ou "Às vezes o amor da sua vida é só a ilusão da sua cabeça"? Henrique, com seu timbre mais grave e expressivo, geralmente assume a primeira voz. Já Juliano, com sua potência vocal e domínio melódico, entra complementando, e muitas vezes roubando a cena nas viradas emocionais das músicas. A química entre os dois no palco é impressionante. Eles não forçam carisma, ele vem naturalmente na forma como se olham,
como se respeitam e como se entregam à música. E tem mais. A dupla também se destaca pelo cuidado com os arranjos. São produções modernas com toques de pop e rock leve, mas que nunca abandonam a essência do sertanejo raiz. Uma mistura de tradição e inovação que simplesmente funciona. O sucesso não passou despercebido pela crítica e pelos especialistas do meio. Henrique e Juliano são hoje uma das duplas mais premiadas do Brasil, e os números falam por si. Foram indicados e vencedores em premiações como Troféu Imprensa, Melhores do Ano, Prêmio Multishow e até indicações no Latin Grammy, refletindo o reconhecimento internacional. Além disso, seus números nas plataformas digitais são impressionantes. A dupla já ultrapassou bilhões de visualizações no YouTube, com destaque para os DVDs ao vivo, que viraram tradição entre os fãs. Em 2020, por exemplo, chegaram a quebrar recordes com o projeto Ao Vivo no iFood Music Festival, que bateu milhões de acessos em poucas horas. Mas talvez o maior reconhecimento venha mesmo do público. Em tempos onde o hit é muitas vezes passageiro, Henrique e Juliano conseguiram algo raro: fidelidade de fãs, pessoas que acompanham cada lançamento, cada show, cada nova fase. Isso é ouro. E para quem acha que já sabe tudo sobre Henrique e Juliano, se liga nessas curiosidades. Você sabia que eles gravam praticamente todos os DVDs em locações diferentes, sempre buscando trazer experiências únicas para o público? Já teve gravação em fazenda, no campo, em cidades históricas e até dentro de arenas gigantes. Outra curiosidade: Henrique é o mais introspectivo dos dois. Fora dos palcos costuma ser mais reservado e discreto. Já Juliano é o mais extrovertido, aquele que puxa a conversa nos bastidores, que brinca com os fãs, o famoso relacionamento público da dupla. E essa é boa. No começo da carreira, por falta de verba, eles chegaram a se apresentar com instrumentos emprestados e muitas vezes nem cachê recebiam. Faziam por amor, e isso até hoje transparece em cada música. E os dois são apaixonados por futebol. Juliano é torcedor declarado do Flamengo, enquanto Henrique acompanha mais os campeonatos regionais e diz que prefere jogar do que assistir. E sabe aquela história de que sertanejo só canta sobre sofrência? Eles discordam. Já disseram em entrevista que gostam mesmo é de transformar dor em poesia, mas sem perder a leveza. E é por isso que a gente canta, chora e ainda sorri no fim das contas. E é assim que a gente encerra esse mergulho na trajetória de Henrique e Juliano, uma dupla que saiu do interior de Goiás para conquistar o Brasil inteiro com a força da emoção, da simplicidade e da verdade que colocam em cada verso. Mais do que artistas, eles são porta-vozes de milhões de corações apaixonados, que encontram nas músicas da dupla um refúgio, uma lembrança ou até coragem para seguir em frente. Do palco para a história, eles provaram que quando a arte vem do coração, ela encontra o seu lugar no topo. E você? Qual música do Henrique e Juliano marcou a sua vida? Conta pra gente. Participa com a hashtag Ida Dupla do Coração e até o próximo quadro, onde a gente continua contando as histórias por trás das vozes que embalam o Brasil.